Olá! Hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante aqui no canal O Pregador Adventista. O nosso pregador de hoje será o pastor Rodrigo Silva e ele vem trazendo uma importante reflexão sobre um assunto extremamente relevante para esse período da história que estamos vivendo. Nós vamos acompanhar agora com ele um sermão, uma meditação que vem falando sobre o tema o pecado contra o Espírito Santo e o fechamento da porta da graça. Acompanhe e deixe seus comentários aqui embaixo, o que você achou da mensagem, o quão importante ela é para a sua vida. Essa igreja será sacudida, porque o inimigo tem ódio da igreja. E é por isso que eu vou falar do tempo de angústia. Olha essa mensagem que eu quero colocar para você aqui. Você por acaso já ouviu falar no pecado contra o Espírito Santo? Eu acho interessante como é que alguns temas desapareceram do púlpito nos últimos tempos. Você ia fazer antes um JA, a pergunta dos jovens era: pastor, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Um medo. Hoje eu não vejo essa pergunta mais, sumiu. Ninguém nem pergunta mais. O que é pecado contra o Espírito Santo? Parece que ninguém mais comete isso, não tem mais medo disso. Coloca de novo na tela o texto que eu quero ler para vocês. De acordo com a Bíblia e a realidade, chega um ponto na vida em que certas características estão até tal ponto implantadas em nosso caráter, que as situações novas só conseguirão arraigá-las ainda mais em nós. Esta é uma das nossas tragédias como seres humanos. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 23. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se você sair do livro de Ezequiel e entrar no livro do Apocalipse, você verá um texto muito parecido. Continue o justo na prática da justiça e o injusto na prática da injustiça. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é, em outras palavras, uma situação que a pessoa chega na vida de tal resistência à voz de Deus, que o Espírito Santo já não fala mais no seu coração. E quero dar uma notícia muito trágica para você nessa noite. O pecado contra o Espírito Santo pode ser cometido em vida. Normalmente, as pessoas só têm a sua situação definitivamente resolvida para a salvação ou a perdição quando ela morre. Porque a Bíblia fala: ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso, o juízo. Então, enquanto eu estou vivo, eu posso ganhar ou perder a minha salvação. Hoje eu estou em Cristo, mas eu posso amanhã apostatar e abandonar a Cristo. Ou alguém que hoje está apostatado pode reencontrar com Cristo. Agora, quando morre, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tanto é que uma vez um jovem perguntou a um rabino em Israel: mestre, qual é o melhor dia para eu entregar a minha vida a Deus? Ele falou: o último dia antes da sua morte. Mas eu não sei quando eu vou morrer. Então faça isso todo dia, porque depois que morre não tem mais chance. Só que há alguns casos especiais que a pessoa consegue, infelizmente, selar o seu destino ainda em vida. Sabe que os especialistas em saúde mental falam de alguns psicopatas como sendo pessoas que perderam completamente o senso de moralidade, de arrependimento. Ele já não tem mais arrependimento, ele não tem mais crise de consciência, ele não tem nem remorso. Para ele, matar uma criança depois e esquartejá-la é tão comum como para você escovar os dentes. Você não fica com crise de consciência porque escovou os dentes. Para um psicopata é a mesma coisa. Eu não sou especialista em saúde mental, mas do ponto de vista teológico eu posso dizer que algumas pessoas conseguem atingir no plano espiritual uma situação de psicopatia espiritual. Nem eu nem você podemos legislar e falar: é aquele ali, é aquele. Nós não sabemos. Mas infelizmente há algumas pessoas que o Espírito Santo já não atua mais nelas em vida. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Jesus lutou com ele até na quinta-feira da Santa Ceia,
ali. Mas quando ele saiu, ele já saiu tomado pelo diabo de tal maneira que já não tinha mais retorno. Há outros casos também que o Senhor rejeitou e aquela pessoa não teve mais retorno. Mas note, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato que vem da parte de Deus, ele é unilateral. É uma rejeição a tal ponto da pessoa que a voz do Espírito não é mais ouvida. Agora, o que o livro do Ezequiel e o livro do Apocalipse me diz é que chegará uma época na terra em que a rejeição, o pecado contra o Espírito Santo será de maneira tão globalizante que as pessoas já estarão com o seu destino selado em vida. Aquilo que hoje acontece de maneira esporádica na vida de um Judas, na vida de um Saul, acontecerá depois do fechamento da porta da graça de maneira coletiva. A humanidade, com exceção do remanescente fiel, estará completamente entregue a Satanás. Eles já não terão mais arrependimento dos seus atos. Serão como psicopatas espirituais. Aquele poder do Espírito Santo que ainda refreia os meus gostos, a minha vontade, não atuará mais. Vamos ver aqui um texto que fala desse tempo de angústia. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos incapazes de aceitá-la. Um dia faremos isto, está com um erro ali. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos capazes, tá certo? De rejeitá-la. Um dia faremos isto, espero que não nós, de modo definitivo. Olha o livro de Daniel, capítulo 12, versos 9 a 10, que diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O Apocalipse fala praticamente a mesma coisa no capítulo 22, versos 10 a 12. Então me disse ele: não seles a palavra da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Você percebeu a mensagem da Bíblia? Chegará um tempo em que as pessoas estarão de tal maneira numa posição de rejeição à graça de Deus que o Espírito Santo não vai mais conseguir falar ao seu coração. A Bíblia profetizou isso. É uma rejeição de tal maneira que não tem mais o que ser feito por essas pessoas. Isso é chamado na Bíblia de o tempo de angústia. Quero que você leia comigo agora o texto de Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7. Jeremias, capítulo 30, versículos 5 a 7. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo esses homens todos com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? Por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. É interessante que essa imagem, primeiro no hebraico, aqui é um pouco dúbio, quando fala assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, dá a entender o Senhor falando, ou ele, o profeta, ou o profeta e outros. Pessoas gritando, homens pelas ruas, como se fossem mulheres parindo, num parto bem complicado. É interessante que essa imagem de uma mulher dando à luz à criança sempre é emblemática para falar do fim dos tempos. A mulher de Apocalipse 12, ela está gritando com dores de parto para dar à luz. Quando Jesus fala, quando vides acontecer essas coisas, são o princípio das dores, das contrações, dores de parto. E o profeta diz, é o tempo de angústia de Jacó, mas ele será livre dela. Então note que é uma angústia que abala todo mundo. Abala as pessoas que estão contra Deus
e abala também aqueles que estão do lado de Deus. É uma angústia para os dois lados. A única diferença é que os ímpios não serão salvos da sua angústia, mas os remanescentes, fiéis, o resto da descendência da mulher, estes serão livrados dela. Olha a perseguição vindoura. Apocalipse capítulo 13, versos 6 a 7, 15 a 17, fala do que o anticristo vai fazer. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Porque aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Foi-lhe dado poder para que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem, como obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou sobre a testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse a marca, que é ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13. Como é que isso aqui que eu acabei de ler para vocês, de Apocalipse 13, vai se cumprir? Aí eu comecei a ler, li vários autores, Yuval Harari, que eu li a trilogia, 3 livros dele pelo menos, não sei se ele escreveu outros. Eu escrevi o Homo Sapiens, eu li o Homo Sapiens, Homo Deus, e Lições para o século XXI. E quando eu li Yuval Harari dizendo que o futuro vai ser uma época pós-trabalho, em que as pessoas serão controladas por algoritmos, e eu me lembrei que o Apocalipse fala o seguinte: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. E a palavra calcule no grego ali, não é você ficar fazendo conta com letra para saber qual nome vai dar 666. Se é o nome de Hitler, se é o nome do Papa, se é o nome de Ellen White, se é o nome de Saddam Hussein. Aquele calcule é contabilize. Contabilize o que ela faz. E por que é um número da besta? E eu noto que ali tem algo muito sério relacionado à lei de Deus. Sabe por quê? No Antigo Testamento, Deus deu uma ordem para o povo de Israel: você colocará a lei do Senhor na tua mão e como frontal entre os olhos. Eu não sei se você já viu alguma cena de Israel, que tem o judeu orando lá no no Muro das Lamentações, e ele fica orando lá, né? Baruch haba Beshem Adonai Eloheinu melech. Ele fica orando lá no Muro das Lamentações, e aqui ele tem uma caixinha preta na testa, e ele amarra aqui no braço. Hoje os judeus colocam no braço esquerdo. Ele coloca um outro. O que está ali? Ali está o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. A lei do Deuteronômio, os mandamentos de Deus, para ele sempre se lembrar com a sua ação e com a sua mente que Deus é único e que tem os mandamentos de Deus. E quando eu leio o Apocalipse, me chama a atenção que o Apocalipse é a paródia de Satanás. Você tem o cordeiro degolado sentado no trono de Deus. Você tem o dragão com a cabeça degolada e curado, porque o cordeiro está degolado, mas está vivo. O dragão também está degolado, mas está vivo. E o cordeiro senta no trono de Deus Pai, e a besta senta no trono que o dragão lhe dá. E o cordeiro coloca o seu selo sobre os 144 mil, e a besta coloca a sua marca na testa. E o cordeiro coloca a marca na testa. E a paródia da besta é justamente o quê? O contrário do tefilim dos judeus. Se era a lei de Deus que tinha que estar no frontal e na mão, e ali a besta coloca um sinal na frente e na mão, eu não preciso entender isso como literal, como sendo um chip que vai estar aqui debaixo da pele. Eu preciso entender como diz o Apocalipse. É uma analogia do oposto da lei de Deus, ou seja, vai ser colocada uma lei que vai me impedir socialmente de guardar os mandamentos de Deus. Por isso que em Apocalipse 12 fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E quando esse dia chegar, o mundo inteiro vai se unir. Veja o que diz Ellen White: não há o que exagerar.
O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que em realidade o é. Isto não se dá, porém, em relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não poderá atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. O que Ellen White está falando aqui? Não há o que exagerar. Tudo que você vai descrever, você pode exagerar. Mas não tem como exagerar o grande conflito. O tempo de angústia vai ser tão terrível que ela diz, por pior que eu pinte o quadro, será pior ainda. Entendeu por que eu admiti que eu tenho medo? Entendeu por que eu admiti que em alguns momentos eu falo, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar? Eu estou sendo franco com os irmãos. Se Deus resolver que eu fique entre aqueles que terão o privilégio de ver Jesus voltando, Senhor, que Ele me proteja. Porque vai ser o pior tempo da história. Quando o diabo fizer parecer que Cristo veio, meu Pai, que Deus nos proteja da loucura coletiva desse mundo. Porque muitos se transformarão em porcos, mas outros se tornarão santos. Qual dos dois papéis você desempenhará? Fique ao lado de Jesus.